Quem foi Marie Curie? Parte 1. Infância e juventude. Marie Curie nasceu em 1867, em Varsóvia, numa Polônia ainda sob domínio do Império Russo. A vida no país era marcada por censura, repressão cultural e falta de oportunidades, especialmente para mulheres. Nesse cenário de limitações, Marie cresceu em meio a livros e conversas científicas dentro de casa, o que despertou cedo uma curiosidade incomum. Seu pai, professor de física e matemática, havia sido afastado do cargo por razões políticas, e a mãe morreu quando Marie ainda era criança. Essas perdas moldaram sua visão de mundo. A consciência precoce de que a vida seria difícil, mas também a certeza de que o conhecimento poderia abrir caminhos. Desde pequena, ela demonstrava fascínio por observar o ambiente ao seu redor. Enquanto outras crianças se ocupavam de brincadeiras, Marie se interessava por fenômenos simples da natureza, querendo entender como e por que as coisas funcionavam. Essa inquietação seria uma marca constante em sua trajetória. Aos 15 anos, concluiu a escola com medalha de ouro, resultado de sua disciplina e dedicação. Mas naquele tempo, a universidade não estava aberta às mulheres na Polônia. A alternativa encontrada foi estudar de forma clandestina, na chamada Universidade Voadora, uma instituição informal que reunia professores e alunos em locais improvisados, constantemente alterados para escapar da vigilância russa. Pouco depois, para ajudar a custear os estudos da irmã, trabalhou como governanta em casas de família. O trabalho era árduo e solitário, mas Marie aproveitava as noites para continuar lendo e estudando física, química e matemática. Era um esforço silencioso, feito sem reconhecimento, mas que a aproximava de um futuro que ela mesma ainda não conseguia visualizar com clareza. Em 1891, aos 24 anos, tomou uma decisão decisiva: deixar Varsóvia e seguir para Paris, onde a Universidade de Sorbonne aceitava mulheres. A mudança foi um choque. Marie chegou à capital francesa praticamente sem recursos, sem roupas adequadas para o frio e precisando enfrentar a fome com frequência. Ainda assim, mergulhou nos estudos com intensidade e determinação. 2 anos depois, formou-se em física em primeiro lugar na turma. No ano seguinte, obteve também a graduação em matemática. A jovem estrangeira, que havia atravessado tantas barreiras, conquistava finalmente um espaço no mundo acadêmico parisiense, ainda hostil às mulheres, mas obrigado a reconhecer seu talento. Parte 2. O encontro com Pierre Curie. Em 1894, a vida de Marie mudou de forma definitiva. Em meio às pesquisas que desenvolvia em Paris, ela conheceu Pierre Curie, um físico já respeitado por seus trabalhos sobre magnetismo. A ligação entre os dois foi imediata. Mais do que afinidade pessoal, havia uma convergência de objetivos e de paixão pela ciência. Pierre reconheceu rapidamente o talento singular de Marie. Não se tratava apenas de uma estudante dedicada, mas de alguém que demonstrava originalidade de pensamento e determinação inabalável. No ano seguinte, em 1895, os dois se casaram. A cerimônia foi simples, refletindo a vida que levavam, voltada ao trabalho e sem ostentações. O presente de casamento escolhido pelo casal foi um par de bicicletas, que usavam para passeios ao ar livre. O casamento consolidou também uma parceria científica que logo renderia frutos. Juntos, Marie e Pierre criaram uma rotina de pesquisas intensas em laboratórios improvisados e com recursos limitados. Mas essa união não tardaria a colocá-los no centro de uma revolução científica. Parte 3. As descobertas da radioatividade. Em 1896, o físico francês Henri Becquerel anunciou a descoberta de que sais de urânio emitiam uma radiação invisível, constante e aparentemente independente de qualquer estímulo externo. Muitos colegas viam aquilo como uma curiosidade científica. Para Marie, porém, era uma oportunidade de investigação. Ela decidiu dedicar seu doutorado ao estudo desse fenômeno. O trabalho era meticuloso e exigente. Durante meses, mediu as emissões de minerais como a pechblenda. Descobriu que a intensidade da radiação não variava com o ambiente e parecia ter origem no interior do átomo. Essa conclusão contrariava o conhecimento da época. Acreditava-se que os átomos eram indivisíveis. Pierre, que até então se dedicava a outras linhas de pesquisa, uniu-se a ela nesse esforço. O casal enfrentava condições precárias. Trabalhavam em galpões pouco ventilados, manipulavam toneladas de minério e lidavam com substâncias desconhecidas sem qualquer proteção. Carregavam baldes pesados, trituravam pedras, inalavam vapores tóxicos.
As mãos de Marie ficavam marcadas por queimaduras e a exaustão era constante. O esforço, porém, trouxe resultados extraordinários. Em 1898, conseguiram identificar 2 novos elementos químicos. O primeiro recebeu o nome de polônio, em homenagem à Polônia, ainda submetida ao domínio russo. O segundo, mais potente em emissões, foi batizado de rádio. A descoberta teve repercussões imediatas. Ela não apenas desafiava a compreensão existente sobre a matéria, mas abria novas perspectivas para a física, a química e futuramente para a medicina. Parte 4. Seu reconhecimento. Em 1903, o reconhecimento veio em escala mundial. Marie e Pierre Curie, ao lado de Henri Becquerel, receberam o Prêmio Nobel de Física pelas pesquisas sobre a radioatividade. Era a primeira vez que uma mulher conquistava o prêmio. Curiosamente, o comitê inicial havia considerado premiar apenas Pierre e Becquerel, mas Pierre insistiu que o nome de Marie fosse incluído. O casal continuou seus trabalhos, mesmo em meio à crescente fama. No entanto, a vida reservava uma perda irreparável. Em 1906, Pierre foi atropelado por uma carruagem em Paris e morreu de forma instantânea. Marie, então com 2 filhas pequenas, viu-se sozinha diante da dor da perda do companheiro de vida e de pesquisa. Muitos acreditavam que ela abandonaria a ciência. Mas, ao contrário, Marie assumiu a cadeira de Pierre na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher a lecionar na instituição. Em sua aula inaugural, o auditório estava lotado. Com serenidade, abriu o caderno de anotações do marido e deu continuidade exatamente de onde ele havia parado. Foi um gesto simbólico que marcou sua determinação em seguir adiante. Parte 5. O segundo Nobel. Após a morte de Pierre, muitos acreditavam que Marie não teria forças para continuar. Mas a trajetória dela provava o contrário. Ela mergulhou ainda mais profundamente no trabalho científico. Em 1911, recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo isolamento do rádio em estado puro e pela descoberta do polônio. Tornou-se, assim, a primeira pessoa da história a conquistar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência. Esse feito permanece raro até hoje. O prêmio consolidou definitivamente sua posição como uma das maiores cientistas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, trouxe à tona tensões e preconceitos. Marie era uma mulher estrangeira, viúva, trabalhando em um ambiente dominado por homens. A reverência à sua genialidade convivia com olhares desconfiados e críticas veladas. Parte 6. Seu envolvimento com polêmicas. Pouco depois, a imprensa francesa voltou sua atenção para sua vida pessoal. Marie havia se envolvido com Paul Langevin, também físico, casado e em processo de separação. O caso foi explorado de maneira sensacionalista, com ataques que misturavam misoginia e xenofobia. Jornais publicaram cartas pessoais, manchetes questionavam sua moralidade e multidões chegaram a se reunir diante de sua casa em Paris em protesto. O episódio representou um duro golpe. Em meio a essa exposição, Marie chegou a considerar se afastar da vida pública. Mesmo assim, não interrompeu suas pesquisas. Enquanto era alvo de difamações, mantinha o foco em experimentos e no desenvolvimento de seu laboratório. A resiliência, que demonstrara desde a juventude, voltou a se impor. A ciência permanecia como centro de sua vida. Parte 7. A Guerra e as Pequenas Curies. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, Marie não hesitou em colocar seus conhecimentos a serviço da vida. Convencida de que a ciência deveria ajudar na prática médica, liderou a criação de unidades móveis de radiografia. Esses veículos, conhecidos como Petites Curies, ou Pequenas Curies, eram equipados com aparelhos de raio-x capazes de diagnosticar fraturas e ferimentos diretamente no campo de batalha. Marie mesma aprendeu a dirigir e conduziu ambulâncias até a linha de frente. Também treinou dezenas de técnicos e enfermeiras para operar as máquinas. Estima-se que mais de 1 milhão de soldados tenham sido atendidos graças a esse esforço. O impacto foi imediato. A possibilidade de identificar rapidamente fraturas internas e estilhaços reduziu amputações desnecessárias e salvou incontáveis vidas. Após a guerra, Marie continuou defendendo o uso da ciência em benefício da sociedade. Fundou institutos em Paris e em Varsóvia, voltados ao estudo do rádio e às aplicações médicas da radioatividade. Para ela, o conhecimento deveria estar acessível, e não restrito a poucos especialistas. Parte 8. Os últimos anos de Marie. Décadas de trabalho em condições insalubres começaram a cobrar um preço alto.
Marie passava longas horas exposta a materiais radioativos sem qualquer proteção, numa época em que os riscos da radiação ainda eram desconhecidos. As mãos apresentavam queimaduras frequentes, a fadiga era constante e episódios de anemia se tornaram recorrentes. Mesmo debilitada, manteve uma rotina intensa. Continuava ensinando, pesquisando e supervisionando os institutos que havia criado. Seu compromisso com a ciência não se enfraquecia diante das limitações físicas. Pelo contrário, parecia ganhar ainda mais força à medida que o tempo avançava. Para financiar pesquisas e laboratórios, Marie viajou aos Estados Unidos em 2 ocasiões, em 1921 e em 1929, onde foi recebida como uma heroína científica. Nessas viagens, conseguiu apoio financeiro para equipar seus institutos e dar continuidade às investigações sobre o rádio. Sua imagem, mesmo abalada por ataques pessoais anos antes, era agora reverenciada mundialmente. Parte 9. A morte de Marie Curie. Em 1934, aos 66 anos, Marie Curie faleceu em decorrência de anemia aplástica, uma doença diretamente associada à exposição prolongada à radiação. Foi enterrada ao lado de Pierre, em Sceaux, nos arredores de Paris. O impacto de sua morte foi profundo. Mais do que a perda de uma cientista, o mundo reconhecia a partida de uma pioneira que havia transformado a forma como se compreendia a matéria. Marie havia aberto portas para mulheres em áreas que até então lhes eram negadas. Havia também mostrado que a ciência podia estar a serviço da humanidade em momentos de crise, como na guerra. Seus cadernos de anotações, contaminados pela radioatividade, permanecem até hoje guardados em cofres de chumbo na Biblioteca Nacional da França. Consultá-los ainda exige roupas protetoras especiais. É um testemunho silencioso do preço que ela pagou em nome do conhecimento. Parte 10. A continuidade com sua filha Irene. A trajetória de Marie não terminou com sua morte. Sua filha mais velha, Irene Joliot-Curie, seguiu os passos da mãe. Junto do marido, Frédéric Joliot-Curie, conquistou o Prêmio Nobel de Química em 1935, apenas um ano após a morte de Marie. O reconhecimento veio pelos estudos sobre a radioatividade artificial. Era como se a chama da curiosidade e da perseverança tivesse sido transmitida de mãe para filha. A família Curie se tornava assim um dos legados científicos mais impressionantes da história. 5 prêmios Nobel em 2 gerações, somando Marie, Pierre, Irene e Frédéric. Parte 11. O legado. As descobertas de Marie Curie abriram caminho para o desenvolvimento da física nuclear e da radioterapia, aplicada no tratamento de diversos tipos de câncer. O rádio, isolado por ela, tornou-se peça fundamental em terapias médicas durante décadas. Além do impacto científico, sua trajetória inspirou gerações de mulheres a seguirem carreiras acadêmicas. Ao assumir espaços que antes lhes eram negados, Marie tornou-se um símbolo de resistência e de conquista. Até hoje, seu nome é lembrado não apenas pelos feitos técnicos, mas pela coragem intelectual de desafiar convenções sociais e científicas. Em 1995, seus restos mortais foram transferidos para o Panteão de Paris, um dos maiores reconhecimentos da França a seus cidadãos ilustres. Foi a primeira mulher a ser homenageada dessa forma por méritos próprios. Esse foi o Science Flow. Obrigado por assistir e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo.